Olá, gente! Sejam muito bem-vindos. Hoje é sábado, dia da gente conversar um pouquinho sobre a nossa palestra, né? Como vocês sabem, nós estamos, por enquanto, com as atividades suspensas por causa do coronavírus. Então, a gente está aqui fazendo as nossas palestras. A gente reserva esse tempo, né, pra gente, quando a gente frequenta a casa espírita, era o horário que a gente tinha as palestras lá na nossa casa. Então, agora a gente tá aqui, cada um na sua casa, mas com esperança dentro do coração de cada um de nós. Então, eu vou dar os recados, tá bom? Então, domingo passado, oi, seu Wilson, oi, seu Juso, oi, Damiana, que bom ter vocês por aqui. Domingo passado, a gente fez a nossa entrega da cesta básica. Ai, gente, eu preciso tanto agradecer vocês. Para quem não sabe, a gente tem um projeto que chama Florescer. Esse projeto, ele atende 45 famílias que são cadastradas, famílias de vulnerabilidade, que passam por alguma situação difícil, e a gente cadastra essas famílias e a gente entrega mensalmente 45 cestas básicas, e para as crianças a gente entrega leite e entregamos fraldas também, para crianças até 2 anos de idade. Só que com a pandemia a gente não está conseguindo fazer essas entregas dos leites e das fraldas, porque a gente está otimizando as cestas básicas, né? Então a gente passa aqui com essa cara de pau que a gente tem e a gente pede para vocês nos ajudem com as doações. E esse mês a gente conseguiu entregar agora no mês de maio, né, que foi o último domingo do mês, nós entregamos 99 cestas. A gente dobrou a entrega, e isso graças a cada um de vocês que nos ajudaram com doações, com orações, com pensamentos positivos, acreditando nesse nosso projeto. Então, todas as famílias que chegaram na nossa casa conseguiram sair com uma cesta básica. Pra gente, é a realização de um sonho, porque a gente sabe a dificuldade, a gente sabe que se as famílias que chegam lá, chegam com muita necessidade, a gente sabe que o desemprego está aumentando, e a gente conseguir fazer a entrega, todo mundo que chegou lá, saiu com o alimento para garantir pelo menos por um período o sustento para sua família, é realizador. E isso não seria possível se não fosse a ajuda de vocês. Então, a nossa gratidão eterna por essa corrente de amor que está se formando, que já são 2 meses que a gente consegue atender um número maior de famílias, e a gente continua no pedido, né? Porque a entrega foi a semana passada e a gente tem que começar a pedir de novo, né, gente? Porque junho tá aí e final do mês estamos lá de novo. Para fazer a entrega, a gente tá com a equipe reduzida. Nossa equipe de cesta básica é uma equipe grande, graças a Deus. Mas a gente deixou todo mundo em casa e ficaram só os coordenadores. Então, é uma equipe pequena que está fazendo esse trabalho, mas super empenhada. E nas entregas a gente respeita todas as recomendações do Ministério da Saúde. Então, todo mundo com máscara, mantendo a distância de 2 metros, entre uma pessoa e outra, e a gente não tá nem dando café da manhã e nem fazendo a palestra, porque tem que ser muito rápido, né? Então a gente chega super cedo, 6 horas da manhã a gente já tava lá, e a gente conseguiu atender todo mundo. Então, nossa gratidão a cada um de vocês por estar nos ajudando. Bem, outra coisa, a gente tem também um canal, eu não sei se todos sabem, que é o atendimento fraterno online. Como funciona? Vocês entram em contato conosco através do nosso telefone e um dos nossos atendentes liga para vocês. A gente disponibilizou o celular do Esperança para o atendimento, porque a gente sabe a dificuldade que muitas pessoas têm em conversar, em receber uma palavra amiga, de conforto, nesses momentos que nós estamos vivendo, né? Então, quem quiser conversar conosco, nós temos o atendimento na quinta-feira, das 19 até as 20 horas, e no sábado, das 13h30 até as 14h30. O número é 96598
1987. 96598 1987. Pode deixar também uma mensagem no direct que a gente retorna a mensagem. Então, se você conhece alguém que está precisando ou você está precisando conversar, é uma oportunidade que a gente abriu espaço para conseguir ouvir vocês, já que a gente não está lá no Esperança, a gente não tem como fazer atendimento fraterno presencial, a gente está fazendo o atendimento online. Nós também temos as palestras que vocês sabem, às quintas-feiras às 19 horas e às 20 horas na quinta-feira e ao sábado às 14h30, que é esse horário que a gente tá junto. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Acho que não. Ah, sim, a gente tem também leitura do Evangelho ao vivo todos os dias às 18 horas. Então, se você quiser participar com a gente, fica ao vivo, mas depois a gente grava, a gente manda lá pro feed do Instagram. Todas as nossas palestras, todos os nossos evangelhos, eles estão presentes tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube. Então, siga as nossas redes sociais, encaminha para quem você gosta. Tem esse aviãozinho aqui, ó, clica no aviãozinho e manda para quem você gosta, para dividir com a gente esse momento de oração. Bem, acho que é isso. Ai, quanta coisa, né, gente? Então, deixa eu ver quem tá aqui hoje para falar boa tarde. Oi, Dona Araci, oi, Ju, oi, Pati, oi, Marcos, oi, Cíntia. Minha mãe tá aqui também, Geolinda tá aqui. A Sheilita, a Marisa e a Edilene. Gente, sejam muito bem-vindos no nosso evangelho de hoje. Então, vamos começar? Dá um beijo na Dona Araci, Ju, tá bom? Fala que tô com saudade dela, pra ela se cuidar. A gente tá com saudade, mas ela fica em casa, tá bom? Um beijo. Então, vamos começar, gente? Agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Pedimos a Ele que nos envolva com muita luz, muita paz, muita harmonia e que possamos aprender um pouco mais no Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje é valorizando a vida. E daí, eu paro e penso na situação que a gente está vivendo hoje. Eu não quero que essa palestra fique muito pesada, muito tensa, né? Então, vamos conversar aqui hoje. Então, a nossa vida, eu não sei se tá muito barulho, gente, porque o vizinho tá cortando grama. Então, se tiver um pouquinho de barulho, eu peço desculpa para vocês. A nossa vida, quando a gente nasceu, a gente escolheu vir para cá, porque todo mundo escolhe nascer, pede para nascer, não existe aquela coisa de que, eu não pedi para nascer. Então, toda vez que a gente nasce aqui na Terra, é um momento de aprendizado que a gente escolhe, que a gente combina com a espiritualidade para a gente chegar aqui e resolver algumas questões da nossa vida, né? Porque o momento que a gente está aqui é só um momento. A nossa vida, ela é eterna. Ai, que bom, Cíntia, que não tá muito barulho, obrigada. A nossa vida, nós somos seres imortais, que estamos passando de períodos em períodos de reencarnação a reencarnação. Porque a gente acha, né, que vida é só esse período que a gente está aqui. Então, por exemplo, uma pessoa que viveu 10 anos aqui na Terra, a gente acha que a vida são só esses 10 anos. A pessoa viveu 15 anos, 50 anos, foi só aquele período. Não. A nossa vida, ela é eterna. A gente tem momentos que nós estamos reencarnados e momentos que não estamos reencarnados, que a gente está no mundo espiritual. Então, quando a gente está aqui na Terra, foi uma oportunidade maravilhosa que Deus nos deu de presente. Para quê? Para a gente resolver os paranauê das outras encarnações que a gente teve. Porque cada vez que a gente vai nascendo, a gente vai aprendendo um pouco. Então, a nossa vida, ela é muito importante. Então, a gente ficou um tempo numa fila para conseguir chegar aqui. Imagina uma fila bem grande, imaginou? Então, a gente estava lá no finalzinho da fila e teve a paciência de esperar até chegar a nossa vez.
Daí a gente chega aqui com um monte de sonhos, porque a gente planejou um monte de coisa lá no mundo espiritual, né? Daí a gente fala, vamos resolver tudo, né? Vai ser facinho resolver. Vou resolver aquela questão com a minha mãe, vou resolver aquela questão com meu pai. Quando eu crescer, eu vou casar, vou resolver a questão com a pessoa que vai ser meu marido, minha esposa. Vou ter aquela quantidade de filhos e vou resolver tudo isso. Todas as coisas de outra vida, vou resolver tudo nessa. Daí, Deus fala, o plano espiritual fala assim, não, minha filha, vai com calma, resolve só 3 ou 4 que já tá bom. Daí a gente chega aqui, o tempo vai passando e daí a gente começa a não resolver aquilo que a gente se planejou. E daí as coisas começam a ficar mais difíceis. E as coisas vão ficando mais complicadas e a gente começa a pensar assim, nossa, tá tenso, né? Tá difícil. Principalmente quando a gente começa a olhar em volta, né? A gente vai vendo uma injustiça ali, uma outra aqui, uma coisa não muito boa acontecendo lá. E daí a gente começa a pensar, será que vale a pena continuar? Né? Porque às vezes o fardo vai ficando tão pesado. E daí a gente começa a pensar o quê? Que a gente... Qual é o papel da gente aqui na Terra? O que a gente veio fazer aqui? Quem nunca parou e pensou, bem, para que eu nasci? Qual que é a minha missão aqui? Será que eu tô aqui por alguma coisa ou só estou por estar? Daí, quando a gente começa a estudar o Espiritismo, e daí se a gente pega as obras de Kardec, começando lá pelo Livro dos Espíritos, a gente vai entender o quê? Quando a gente lê com calma, a importância que tem cada ser aqui na Terra. Quando a gente fala em valorizar a vida, normalmente a gente pensa em valorizar a minha vida, a sua vida que está aí do lado. Mas se a gente hoje começar a pensar mais amplo, em valorizar a vida de todos os seres que foram criados por Deus, de tudo que foi criado por Deus, daí fica muito mais amplo, né, pra gente conversar. Porque se a gente olha, a plantinha, ela tem vida, a formiga, ela tem vida, o peixe tem vida, então as pessoas têm vida, então tudo que tem aqui na Terra tem vida. Se a gente olhar no Livro dos Espíritos, a gente vai entender que na progressão do espírito, e se a gente ler também as obras de André Luiz, a gente vai ver isso, que na progressão do espírito imortal, que somos nós, a gente começou simples e ignorante, então a gente começou como um princípio de vida. Então, até os minerais têm vida. Não é uma vida igual a nossa, é um princípio que está sendo gerado. Então, tudo que existe no nosso planeta tem vida. Tudo tem vida. E quando a gente fala em valorizar a vida, a gente começa a pensar num todo, no nosso planeta, no nosso universo. E qual a importância da gente como ser pensante, porque se a gente olhar, existem escalas de evolução. Então, quando a gente começa a estudar, a gente começa a entender que a gente vai passando de encarnação para encarnação e a gente vai evoluindo de encarnação para encarnação. Então, a gente começa a pensar o quê? Que todos os seres, eles têm uma importância para o equilíbrio da espécie humana, né? Então, a gente começa a olhar um macro e não só para a gente. Valorizar a terra que a gente vive. Por quê? Porque a gente fala assim, que mundo que eu vou deixar para os meus netos, para os meus bisnetos, para os meus tataranetos? Mas você já parou para pensar que o meu neto, meu bisneto, meu tataraneto pode ser eu? Né? Porque lembra que a gente fala, quando a gente reencarna, a gente vai reencarnar naquele mesmo meio que a gente tem as coisas para resolver. Então, de um jeito ou do outro, a gente vai se encontrar pelo caminho. Não é verdade? Então, se a gente vai se encontrar pelo caminho, o que significa? Que hoje eu tô aqui.
Mas pode ser que daqui uns 100 anos, ou seja, nos meus bisnetos, eu vou estar aqui de novo. Uns 30 anos, não sei, a gente não sabe. Quem vai estar nascendo aqui sou eu novamente. Pode ser que o que eu deixar hoje é o que eu vou colher lá no futuro, né? Então, quando a gente para e pensa assim, automaticamente a preservação das vidas começa a ser importante. E não só da espécie humana. É cuidar do nosso planeta. Cuidar do nosso planeta através de evitar essa destruição em massa que está acontecendo. Então, se a gente começa a olhar primeiro do micro e vai olhando para o macro, a gente começa a pensar o quê? A gente começa a pensar na poluição que a gente deixa através daquele único papelzinho, sabe o papelzinho da bala? Que a gente pega o papelzinho da bala e joga no chão. Então, se a gente jogou no chão, imagina se toda a população joga um papel no chão. Se uma pessoa a população inteira vai jogando, vai virar um monte de papel no chão. Não é verdade? E daí vai vir a chuva, vai vir a enchente, daí vai alagar e a gente vai reclamar que está tudo sendo alagado. Mas a gente jogou o papel no chão. Esse plástico, esse papel, ele vai caminhar do rio vai lá para o oceano. E daí lá no oceano, os bichinhos que vivem no mar vão se alimentar com esse papel e a gente começa a ver a mortalidade dos peixes. E daí, se não tem peixe, lá na frente vai faltar comida. Então, a gente começa a ver que a valorização, quando a gente começa valorizando uma pequena coisa, sempre vai acabar na gente. Porque a poluição vai destruir a nossa vida. Os agrotóxicos destroem a nossa vida. Então, são escolhas que a gente vai fazendo que, no fim, acabam prejudicando a gente mesmo. E se a gente olha a raça humana, a gente começa a ver que a gente acaba, muitas vezes, um destruindo o outro. Às vezes, você pensa assim, não, Márcia, mas eu não faço mal para ninguém. Eu sou uma pessoa que eu respeito os outros, eu sigo os ensinamentos do Cristo. Então, eu não estou no meio dessa situação. Eu não estou falando da gente, tá? Eu estou falando daquele povo que a gente não conhece. Então, mas se a gente parar e pensar, a partir do momento que a gente não faz algo, automaticamente a gente está deixando de ajudar o outro e a gente não está valorizando essa oportunidade que a gente tem. A gente tem que olhar que hoje em dia as coisas estão... nós estamos mais conectados. Eu acho que seria essa a que a gente poderia estar pensando nesse momento. Porque antigamente a gente não tinha tanto acesso a informações como a gente tem hoje, né? Então hoje aconteceu uma coisa no Japão agora, se a gente for aqui na internet a gente consegue saber o que está acontecendo. A gente consegue entender tudo o que acontece no nosso planeta. Existe uma conexão muito grande. Essa conexão, ela pode ser muito boa se a gente souber utilizar. Se a gente parar e pensar hoje, imagina se tivesse acontecido essa pandemia toda, não vou falar muito tempo, tá? Nos anos 90. Sabe, comecinho do ano 90, quando a gente não tinha nem acesso à internet? Como que a gente ia fazer pra gente se encontrar? Né? Não ia ter essa acessibilidade. Também não ia ter tanta informação como a gente tem. E essas informações que a gente tem, sabendo ser bem usada, vai fortalecer cada um de nós para que a gente possa desenvolver um autocuidado. Só que do mesmo jeito que essa tecnologia que a gente vive hoje, ela pode ser muito boa, ela também pode ser muito ruim quando mal utilizada. Ela pode ser muito ruim porque pode nos levar para uma solidão. Uma solidão que a gente tem acesso a várias pessoas, a gente consegue passar as nossas ideias para várias pessoas, mas normalmente tá quem? Eu e a telinha do celular. E às vezes, dentro do meu lar, eu não converso com ninguém. Daí eu vou me fechando no mundo
e vou me fechando no mundo que eu estou criando. E esse fechamento de mundo vai fazer com que eu não veja o que acontece ao meu redor. E a gente começa a perder a conexão com as pessoas. A gente começa a se acostumar com as coisas que estão acontecendo porque eu não tenho contato. E isso começa a deixar a gente mais robotizado, perdendo a essência para aquilo que nós fomos criados. Porque nós não fomos criados para sermos sozinhos. Nós fomos criados para viver em grupo, um ajudando o outro, porque só assim que a gente evolui. Não tem uma outra forma da gente fazer isso. Se a gente... Imagina se eu estivesse falando e vocês não estivessem aí do lado. Imagina se eu moro na minha casa e fico só no meu quarto. A gente vai vivendo uma solidão e essa solidão começa a doer. E começa a doer porque eu não tenho com quem conversar. E daí eu começo a perder o sentido da minha vida. Eu paro de valorizar cada momento. E daí vão chegando sentimentos que não são muito bons. Vai chegando a tristeza, o desânimo, a depressão. E daí a gente perde essa oportunidade que a gente tem de aprender e a gente começa a sofrer. Só que às vezes a gente sofre calado, com um sorriso no rosto, mas o coração sangrando. Porque a gente acha que a gente não tem com quem conversar. A gente acha que por que eu vou falar o que eu sinto se ninguém vai me ajudar? E daí a situação vai ficando muito difícil. E a gente começa vendo pessoas que, no meio de todo esse desespero, começam a sentir uma dor tão grande e daí acabam tirando a própria vida. Não porque elas queriam morrer, mas porque elas não conseguiram expressar aquilo que elas sentem. Elas querem tirar aquela dor que elas sentem dentro de si. E elas acham que a partir do momento que faz isso, essa dor vai embora. Mas, infelizmente, a morte não existe. O que vai acabar é essa encarnação. Isso. Mas o espírito imortal que habita dentro desse corpo vai continuar vivo. Porque nós temos uma vida de espíritos imortais. Ou seja, os problemas vão continuar comigo. E daí, o sofrimento vai ser maior. Porque a partir do momento que eu tiro a minha própria vida, eu tirei a minha vida, mas eu tirei também a alegria de todas as pessoas que estão ao meu redor. Então, os momentos, às vezes, eles são muito doloridos. Mas eles passam. Eles passam. Tudo isso que a gente está vendo hoje em dia, que às vezes fazem a gente sofrer, vai passar também. Vai passar. E cabe a cada um de nós aqui, que a gente está conversando, olhar a pessoa que está ao nosso redor, para ver se ela não está precisando de uma palavra amiga, de um gesto de carinho, de uma ligação, usar a tecnologia para fazer uma videochamada, contar uma piada, alguma coisa que desperte esse valor que a pessoa tem.
o valor que cada um de nós temos. Cabe cada um de nós fazer esse exercício, que é um exercício que o Cristo espera de nós. Quando ele fala amai-vos uns aos outros, é olhar o outro, mas olhar vendo o outro, e não só aquela passada de olho e ir embora. A gente precisa acreditar no ser humano. Nós fomos feitos para amar. Fomos feitos para amar, não tem como a gente fugir disso. Por mais que a gente acha que não vale a pena. Por mais que às vezes a gente acha. Mas a felicidade, ela pode ser sim desse mundo. Algumas pessoas falam que não pode. Mas pode. Por que que pode? Porque a gente não vive só momentos difíceis, gente. A gente vive momentos bons também. E muitos momentos bons. Pensa aí. Olha para trás. Não tem um monte de momento bom? Tem. Tem, olha. Viagem que você fez. Tem bolo de aniversário. Tem papo com os amigos. Tem quem namora, tem namorado, namorada. Quem já teve filho, tem os filhos. Quem tem mãe e pai, tem os presentes de Dia das Mães que a gente fazia quando era pequeno. Quem tem os filhos, os momentos que o filho nasceu, ou então os momentos que as crianças brincavam. Tem os momentos que a gente era criança, que todo mundo se divertia. Ou seja, se a gente olha para trás, a gente tem uma lista de coisas boas. Nossa, é muita coisa boa. Mas tem coisa ruim também. Tem. Mas a gente não está ainda na possibilidade de falar que estamos num mundo perfeito, porque a gente não é perfeito. Então vai ter sim as dificuldades, como eu falo sempre, os perrengues do dia a dia. Vai ter. Mas são esses perrengues que vão nos tornar a pessoa que nós somos hoje. Porque se a gente não tivesse vivido todas essas coisas do passado, a gente não seria o que a gente é hoje. Eu já ouvi pessoas falarem assim, eu queria poder voltar no tempo e organizar toda a minha vida com a sabedoria que eu tenho hoje. Eu falo assim, olha meu bem, se você voltar para trás e resolver todos os perrengues do passado com a sabedoria que você tem hoje, você não seria a pessoa que você é hoje. Que você não teria vivido. Então, é necessário tudo isso que a gente vai passando. E a gente tem que olhar essa vida com carinho, valorizando cada momento, valorizando cada pessoa que está com a gente. Porque a gente escolheu estar aqui. A gente escolheu. E nessa escolha a gente sabia das dificuldades. Mas também a gente sabia que a gente teria dentro de nós a força suficiente para passar por cada dificuldade. Tem um capítulo do Evangelho que eu amo muito, que assim, eu falo que deveria todo mundo ler ele, que é o capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos. Lá naquele capítulo, ele fala tudo para conseguir nos convencer da oportunidade de estar aqui, de como é bom. Porque ele vai falar sobre as causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições. Vai falar por que a gente tem dores, por que a gente passa por dificuldades. Ou seja, é um capítulo que só vai acalentar os momentos difíceis para a gente. E com certeza, alguma situação que você está vivendo aqui, se você ir lá nesse capítulo, você vai encontrar a resposta para aquilo que você precisa. Porque o Evangelho, ele conversa com a gente. Ali a gente encontra a solução de todos os problemas que a gente tem. E Jesus, na sua sabedoria, quando ele esteve aqui há mais de 2000 anos atrás, ele deixou um presente para a gente, que foram os seus ensinamentos. Que através desses ensinamentos, cada vez que a gente faz uma leitura do Evangelho, a gente olha para dentro da gente mesmo e a gente descobre que a solução daquela dificuldade está dentro da gente. Não está lá fora. Não adianta a gente procurar lá fora. Porque eu posso estar vivendo um problema, uma dificuldade,
igualzinho a qualquer um de vocês que está aí do lado. Só que eu vou sentir de um jeito e cada um de vocês sente de outro. Porque cada um tem uma percepção da vida. Mas quando a gente lê o Evangelho, ele vai dar o quê? O acalento que eu necessito, porque eu vou entender do meu jeito. Então Jesus foi tão sábio que ele deixou pra gente esse presente que é o Evangelho. E a gente encontra todas as respostas lá. Eu, nos momentos de dificuldade, o que eu costumo fazer? Eu faço uma prece, abro o Evangelho ao acaso. Normalmente, toda vez que eu abro ao acaso, eu encontro uma resposta daquilo que eu preciso para passar esse momento de dificuldade. É como se o Evangelho conversasse comigo. E, na verdade, está conversando. Porque eu consigo ter uma conversa íntima com Deus e com Jesus a hora que eu faço uma oração. Então, o que a gente tem que pensar que toda a vida é importante aqui na Terra. Todas, 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 todas. Desde a plantinha até a gente. Porque se a gente imaginar que Deus é o Criador do universo, Ele ama todos os seres que Ele criou da mesma forma. Não um a mais e outro a menos. Porque daí não seria Deus. Não seria só amor. Ele escolheria qual filho que ele gosta mais e qual filho que ele gosta menos. Daí não teria sentido. Então ele ama aquela pessoa que faz tudo perfeito, que não está aqui na Terra, né? A gente sabe disso. Mas, vamos colocar o exemplo que a gente tem é Jesus. Ele ama Jesus na mesma intensidade que ele ama cada um de nós. Isso não é bonito, gente? Saber que tem alguém que nos ama apesar da nossa imperfeição? Saber que tem alguém que se importa com a gente apesar de tudo que a gente faz? Apesar dos nossos deslizes? Isso conforta qualquer um de nós. É isso que nos dá força, saber que nós somos importantes. Porque nós precisamos dessa certeza. Nós precisamos nos sentir queridos. Nós ainda somos muito imperfeitos, a gente precisa desse amor, né? Sentir essa importância, sentir esse amor de Deus. E a gente sente esse amor a partir do momento que a gente olha em volta e a gente tem uma natureza linda. A partir do momento que a gente olha em volta, a gente tem pessoas que nos amam. A partir do momento que a gente olha, a gente tem um corpo que funciona. Olha a perfeição do nosso corpo. Ele está dando para a gente aquilo que a gente precisa. A partir do momento que a gente consegue respirar, que a gente consegue comer, que a gente tem saúde. A gente vê o amor de Deus em cada pontinho da nossa vida. Cada pontinho. Então, se a gente tem esse amor, que é o amor maior, como a Cris falou, por que não distribuir também? Por que não distribuir para os outros? Acho que valorizar a vida é isso. É valorizar cada instante que a gente está aqui. Agradecer cada instante, cada dificuldade, cada coisa boa que a gente vive. Porque eu sempre falo, vocês sempre me vêm falar aqui, que a vida é bela, não é? Tem até um filme, gente, se vocês quiserem assistir, o filme é muito bom. Sobre a vida é bela, é um filme antigo. Mas ela vai ser do jeito que a gente pintar, sempre. Então nós temos a possibilidade de escolher a vida ficar bonita ou a vida ser mais difícil. Porque dentro de nós estão todas as respostas que nós precisamos. Basta a gente olhar para a gente mesmo. E olhar para a gente mesmo com muito carinho. Com muito carinho mesmo. Não pensa que ninguém é perfeito. Nós somos perfeitos no funcionamento. Mas a gente tem muita coisa para resolver ainda. Mas o principal é olhar para a gente com carinho. Já tem um mandamento, né, que Jesus deixou. Amai a Deus sobre todas as coisas
e o próximo como a ti mesmo. Daí, se a gente pega aqui no Evangelho, fala assim, que não tem como amar a Deus e não amar o próximo. E não tem como amar o próximo e não amar a Deus. E não tem como amar o próximo, amar a Deus e não amar a si mesmo. É uma ligação. Então, a gente se ama com todas as dificuldades, as imperfeições que a gente tem. E a partir do momento que eu sinto amor por mim, como criatura de Deus, como filho de Deus, como um pedacinho de Deus aqui na Terra, eu vou distribuir todo esse amor a todos aqueles que cruzam o meu caminho. E daí a gente vai formando essa corrente de amor que a gente vai desejando, e daí o mundo vai ser como a gente imagina, onde o amor vai imperar, o bem, o amor vai imperar acima do mal. Só que depende de cada um de nós fazer a parte. Madre Teresa de Calcutá, ela falava o seguinte, que ela era somente uma gotinha no oceano. Só uma gotinha no oceano. Mas que se ela saísse do oceano, o oceano ia ficar mais vazio. Então, por isso que ela fazia tudo aquilo que ela tinha que fazer. Então, todos nós somos gotinhas de oceano. Mas que podemos fazer a diferença. Basta a gente escolher. Basta a gente valorizar esse momento que a gente está aqui. Valorizar essa vida que a gente tem. E valorizar a vida de todos os outros que existem aqui. Todos os outros seres. Porque para Deus, todos nós somos iguais. Tudo é igual. Então, o valor da minha vida é tão grande para Deus quanto o valor da vida da formiguinha. Quanto o valor da vida da água, do ar, de tudo que tem vida, porque tudo que tem vida, tudo que existe aqui na Terra tem vida. Então, para Deus, todos nós somos importantes. Então, eu acho que a valorização da vida é olhar esse todo que a gente vive, amar esse planeta que a gente vive, amar as pessoas que estão aqui e se amar. E a partir do momento que a gente gera esse amor total, a gente consegue distribuir e se ligar de novo a Deus. Eu acho que é isso que esse tema está querendo ensinar pra gente. Pra gente se amar mais. Valorizar cada instante que a gente está aqui. Se cuidar e cuidar do outro. Né? Então, é esse autocuidado e cuidado com os outros que a gente precisa ter. E principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Olhar o que a gente pode fazer pelo outro. Às vezes a gente não pode fazer muito. Mas o fato de a gente ficar em casa e não sair distribuindo por aí, batendo perna por aí, a gente já está fazendo grande coisa. Ver se o vizinho não precisa de alguma coisa, se é um vizinho idoso. Ver se a pessoa que está do meu lado não está precisando. É cada um fazer a sua parte. E saber que cada um fazendo a sua parte, a gente vai ficando mais forte. E o mundo vai ser como a gente deseja. Porque todo mundo deseja um mundo bom. Não é verdade? Todo mundo deseja um mundo bom. E ninguém nasceu para ser feliz sozinho. Então não tem como ser feliz se a gente estiver sozinho. Eu acho que eu já estou estourando na minha hora, né? Mas eu vou tirar depois a foto e vou deixar lá nos stories para vocês. Mas eu vou ler só o comecinho do Fonte Viva, que eu tinha separado um trechinho para vocês, que é o capítulo 154, Ninguém vive para si. Daí Paulo, ele deixa uma frase muito bonita, que ele fala assim, porque nenhum de nós vive para si. E daí no finalzinho ele fala, vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Então, Emmanuel deixou esse capítulo pra gente. Eu vou tirar uma foto, porque eu já estourei minha hora, né? Mas para dividir com vocês, tá bom? Pra gente refletir um pouquinho na tarde de hoje. Então, acho que é isso, né, gente? Espero que essas palavras do Evangelho tenham confortado alguns corações e que a gente possa
valorizar cada instantinho da nossa vida, valorizar todo o planeta que a gente vive, porque daqui a pouco a gente volta, daqui a algumas encarnações a gente vai voltar para cá de novo. Esperamos que quando a gente voltar, eles estejam melhor do que está hoje. Só que para isso depende da gente, né? Então, vamos fazer a nossa parte sempre. Então, vamos fazer a nossa prece? Agradecemos a Deus essa oportunidade do aprendizado. Pedimos a Ele que possa envolver cada um de nós com muito amor, muita paz, muita harmonia. E hoje eu queria propor para vocês que a gente fizesse uma coisa diferente. Eu queria que, se possível, cada um de vocês, no lar de vocês, que fechassem os olhos e imaginasse o sentimento mais bonito que cada um tem dentro do seu coração. E que imaginasse esse amor, essa paz, essa tranquilidade, essa esperança, todos esses sentimentos bons, que eles fossem entregues a todas as pessoas que habitam aqui na Terra, a todos os seres que foram criados por Deus. Sabe como criança que vai entregando flores para todos aqueles que cruzam o seu caminho? Então vamos imaginando, entregando para cada um que existe aqui na Terra flores de amor. Você escolhe a flor que você quer. Então vamos imaginando sendo entregue a todos os locais, em todos os países. Porque, como a gente sabe, a oração, os sentimentos bons, os pensamentos, eles podem ir a cada local. Então vamos ser distribuidores de amor, imaginando todas as pessoas que existem no nosso planeta recebendo essa flor, independente de onde ela está, como ela está, mas que quando ela recebe, ela possa sentir o amor de Deus envolvendo os seus corações. Que a gente possa se imaginar como uma grande família. E conforme a gente vai distribuindo essas flores, nós vamos sentindo que vamos criando laços de amor em todos os seres que existem no universo. E vamos sentindo o amor de Deus tocando cada um de nós que vivemos aqui no planeta Terra. Através desse sentimento de amor, nós vamos nos fortalecendo, tendo fé e esperança. Vamos sentindo que todas as dores que nós temos dentro de nós, dores físicas, dores emocionais, elas vão sendo tiradas. É como se nós recebêssemos o abraço de Cristo, o abraço de Deus, falando assim: filho, filha, você não está sozinho. Sinta o meu amor te envolvendo. Sinta a paz desse momento. Acredite em dias melhores. Agradeça a todos os momentos. Sinta o amor de Deus envolvendo todo o seu corpo e envolvendo todos os
seres que existem na Terra, todas as pessoas que existem na Terra. Que cada um sinta o amor de Deus, fortalecendo, dando fé, dando esperança, dando saúde. Que todos tenhamos a certeza que as coisas sempre acontecem no momento de Deus. Que nós possamos sempre ter a fé de entregar a nossa vida a Ele. E que com certeza Ele sempre sabe o que é melhor para nós. E sentindo esse amor e essa conexão que existe entre todos os seres que habitam a Terra, nós agradecemos, Pai, agradecemos a saúde que temos, agradecemos os aprendizados que temos, agradecemos a vida. E a única coisa que pedimos, Pai, é que nos momentos de dificuldade nós possamos lembrar desse amor tão grande que você sente por nós. Que assim seja, graças a Deus. E assim, sentindo todo esse amor que Deus tem por cada um de nós, que a gente possa ser sempre grato pela vida que a gente tem, que a gente possa sempre ter a certeza que Deus está do nosso lado. Então eu acho que assim a gente encerra o nosso evangelho de hoje. Eu queria agradecer cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Que Deus possa abençoar a família de vocês com muita luz, muita paz, muita harmonia. Que vocês permitam que Cristo entre na casa de vocês. E na hora das dificuldades, lembra dele. Ele é o melhor amigo que a gente tem. É o melhor amigo que a gente tem. A gente nunca tá sozinho. Então, acho que é isso. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um excelente final de semana. Muita luz, muita paz, muita alegria. E sejam felizes, gente, porque a vida é maravilhosa. A gente que tem que olhar ela com uma perspectiva boa. Então é isso. Fiquem com Deus. E até às 6 horas. Às 6 horas eu tô de novo aqui fazendo o evangelho. E se você tiver alguém você quer que escute essa palestra, a gente vai deixar salvo aqui no Instagram e depois ela vai lá pro YouTube. Então é só compartilhar, compartilhe com quem você ama, divida um pouquinho do Evangelho do Cristo com todos aqueles que estão na sua vida. Fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau, gente!